o que é lei e o que é evangelho. Quer saber? Fica aí. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E já deixa aquele like, comenta, se inscreve e compartilhe. Primeiramente, eu gostaria de responder uma pergunta. Algumas pessoas vieram me perguntar: Débora, nesse calorão e tu tá sempre de manga comprida ou de casaco? Por quê? Gente, se eu contar pra vocês, este meu quarto é infestado de mosquito, é sério. Eu penso assim, vou botar uma blusinha curta, mas aí começa a me coçar e fica aquelas marcas vermelhas. Gente, tem um mato aqui nos fundos que... Nossa, enfim. Vamos começar ao assunto de hoje, lei e evangelho. Primeiramente, o que é lei e para que serve ela? Bom, a lei é tudo aquilo que Deus nos exige para sermos salvos. A lei, ela é eterna. A lei é perfeita. Ela é perfeita igual a Deus, que é perfeito. Ou seja, Deus não exige nada mais, nada menos do que a perfeição. E para o que serve? A lei, ela serve para nós nos analisarmos. Nós olhamos a lei e vemos o quão pecadores nós somos, pois é impossível cumprir a lei. A lei nos mostra que não somos perfeitos. Então, a lei tem o papel de um espelho, tem o papel de luz. Ao analisarmos, nós vemos o nosso pecado. E a lei, por ser perfeita, ela nos leva ao desespero. A lei nos condena. Ela aponta o nosso pecado. E muitas vezes, ou a gente fica revoltado com Deus, ou também desesperados. Pois a gente pensa, caramba, eu vou pro inferno, o que eu faço? É assim que agimos. Mas aí há o evangelho. Aqui eu vou explicar o que é o evangelho. O evangelho nada mais é do que a boa notícia de Cristo. A notícia de que fomos salvos através do sangue de Jesus. Que o único perfeito cumpriu a lei em nosso lugar. Mas para quê? Para sermos salvos e reconciliados com Deus. Pois Cristo era o único perfeito para cumprir a lei em nosso lugar. Hoje somos reconciliados através do sangue de Cristo. O Evangelho traz conforto, o Evangelho nos traz paz. Mas por que eu fiz esse vídeo respondendo o que era lei e o que é Evangelho? Para entendermos a palavra de Deus, pois sem esse conhecimento é impossível entender a palavra de Deus. Só entendendo a lei e evangelho é que podemos entender a Bíblia. Agora, sabendo que é lei e evangelho, podemos ler a palavra de Deus com uma espécie de luz, uma espécie de claridade. Daí talvez tu me pergunte, tá, mas eu quero pregar o evangelho de Cristo a alguma pessoa. Com o que eu começo? Começo com a lei ou com o evangelho? Olha, essas duas coisas são muito importantes porque elas se complementam. Mas eu vou dar uma dica que a própria Bíblia nos ensina. Cristo, ele pregava a lei para quem era soberbo, para quem pensava ser perfeito. Quando Cristo se deparava com os fariseus que se achavam santos, perfeitos, Cristo sempre dava uma condição, ou seja, pregava lei para esses fariseus, para eles se ligarem que eles não eram perfeitos. Já para os pecadores arrependidos, Cristo levava o conforto do evangelho. Sim, Cristo fazia isso. Por isso que muitas vezes algumas pessoas me perguntam, por que
Tem vezes que na Bíblia fala que Cristo fala, somente crê no Evangelho e você será salvo. E para outras pessoas, Cristo dava uma lista de regras, que nem aquele jovem rico. Cristo falou, vende tudo e dai aos pobres. Por quê? Quer dizer que todo mundo vai ter que vender tudo para dar aos pobres? Não, isso não é uma doutrina. O ensinamento que Cristo nos ensina ali é que aquele homem tinha amor ao dinheiro e ele queria mostrar a este homem que tinha alguma coisa de errado com ele, para ele reconhecer o quão pecador ele era. E somente reconhecendo o quão pecador somos é que abrimos o coração para Cristo, porque Cristo veio para os pecadores. Então, para uma pessoa já arrependida, uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe que é pecadora, leve o conforto do Evangelho, assim como Cristo fez. E para aquela pessoa mais soberba, aquela pessoa que pensa ser perfeita, que não tem pecado algum, pregue a lei. Aí é o único jeito de ela, tem alguma coisa de errado comigo. Então é isso, gurizada. Este foi o assunto de hoje. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha abrido os teus olhos e que a partir dessa doutrina, lei e evangelho, possamos entender a Bíblia de maneira correta. A Bíblia não se contradiz. Quando Cristo diz, faça isso, faça aquilo outro para ser salvo, e também quando Cristo diz, crê somente em Jesus Cristo e você será salvo. Então a Bíblia não se contradiz. Simplesmente existe essa doutrina que é necessária para entendermos a palavra de Deus. Então é isso, gurizada. Um beijão e até a próxima. Aqui embaixo eu deixarei a referência do livro Lei e Evangelho, na qual tu pode dar uma lida e aprender mais sobre essa doutrina. 1 minuto de silêncio para o nosso like. E as minhas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição.